Salve pesquisadores, aqui é o Detetive Kuze. A autossabotagem é um poder que escraviza suas vontades. É o seu corpo buscando proteger você por uma ordem emitida pelo cérebro, evitando riscos, esforço exagerado, dor, gasto energético desnecessário e incerteza. O cérebro faz isso porque ele é o órgão mais caro do corpo. Ele até administra regiões do seu corpo que você nem sabia que tinha. Então, para ele, desperdiçar energia é um risco que pode ser grave dependendo do quanto de energia vai ser gasto, a menos que o retorno vale muito a pena. Precisa ser algo claro, e a incerteza não é tão clara assim. A incerteza aciona mecanismos de vigilância e pode evoluir para o medo quando o cérebro percebe um risco. Esse estado faz com que pensamentos de evitação apareçam com mais facilidade, e a autossabotagem acaba sendo uma porta de entrada aconchegante para aqueles que não suportam a pressão. Em Souza no Frieren, a magia é um mundo de imaginação, onde a autoconfiança é um superpoder, onde se você imagina que pode vencer, então você vai vencer. Mas isso depende do tamanho da sua certeza, onde em combate é muito mais fácil isso não acontecer quando se enfrenta um inimigo que você não conhece os seus limites. No entanto, isso só se aplica aos magos. Os guerreiros não possuem esse sistema, eles são baseados em poder bruto, e aqui é onde Stark brilha, mesmo ele acreditando que não tem chance contra seus adversários. O poder dele não diminui, porque ainda se mantém estável. A única força que o segura é o medo. Medo não é algo que o corpo causa, é algo que você causa. O que o cérebro fez foi ativar mecanismos de vigilância, mas o medo foi você que ativou. Desenvolveu no cenário em que o cérebro deixou as condições onde isso pode florescer com facilidade. Isso só acontece quando você manipula você mesmo, e foi isso que o Stark fez. Stark perdeu a sua família, não tinha onde morar, mas foi adotado e treinado pelo Aizen, o guerreiro lendário do grupo de heróis. Desde criança, Stark conviveu ao lado dele, mas assim como seu aluno, Aizen também é medroso, e o seu medo saiu do controle no momento em que acertou Stark com um soco esmagador, tão forte que deixou uma cicatriz na testa do seu aprendiz. Stark ficou tão forte que Aizen o acertou por puro reflexo. Stark não consegue compreender que o seu mestre teve medo dele, então deduz que o motivo de ter o atacado é porque ele achou um fracasso. Stark abandona o seu mestre e se aventura sozinho, até que em sua jornada se depara com uma vila sendo atacada por um dragão, e seu coração é tão nobre que não pôde deixar isso acontecer. Então ele se coloca à frente e não faz nada. Ele ficou paralisado de medo, mas um conflito interessante acontece nesse momento. Stark não só atacou porque ficou com medo, ele não atacou porque, além disso, o dragão também não atacou. Como eu falei, o que segura Stark é o seu medo, então ele precisa que esse medo seja cada vez mais fraco para que ele então possa agir. No momento em que Stark pulou para salvar a criança e a senhorinha, o dragão estava dando os primeiros passos. Ele estava movendo a situação, consequentemente movendo o Stark, mas depois que ele fica paralisado, Stark também fica. Nós sabemos muito bem que o dragão parou porque ele estava com medo do Stark, mas o guerreiro não tinha essa informação, então ele ficou preso na incerteza e nela desenvolveu o seu medo. O medo é como um dragão, a sua pele é à prova de fogo, resistente, com camadas muito grossas, mas por dentro não passa de um amontoado de carne onde seus órgãos estão vulneráveis para aqueles que o atacam em seu interior. O medo, além de ser um dragão, é também uma sombra. Ela é escondida, está sempre com você e fica mais forte nas trevas, mas não tem consciência e é totalmente dependente de você. No Êxodo, Moisés teve que desapegar do conforto das suas certezas e trilhar o desconforto do desconhecido, onde então foi preciso ter fé em Deus. Ele foi encarregado de libertar os hebreus do Egito. O povo tinha acabado de ser libertado da escravidão, mas a liberdade começou com medo. Eles chegaram diante do Mar Vermelho e atrás deles vinha o exército de Faraó. Estavam cercados. O povo sentiu medo em seus corações e desejou voltar para a escravidão. A velha prisão parecia mais segura do que a liberdade incerta. Mas Moisés ouviu a ordem de Deus. Ele disse para avançarem. O líder ordenou e o povo obedeceu. E foi então que, quando ergueu o seu cajado, Deus abriu o Mar Vermelho, mesmo com literalmente todas as possibilidades imagináveis de vitória sendo enviadas
invisíveis. A coragem foi a chave para a liberdade. Por que essa mensagem é tão poderosa? Porque ela mostra a força que o medo tem de puxar o indivíduo de volta para sua escravidão. Quanto mais desconhecido e arriscado é o caminho, mais fácil o medo se intensifica, mais fácil dele ser formado e é mais fácil dele te controlar. Nós, homens, não temos capacidade de compreender tudo que se alinha no universo, então a certeza nunca é totalmente alcançada, mas Deus se provou verdadeiro. Ele compreende o todo e é com ele que devemos caminhar. A situação do Stark não é tão diferente. Quando ele chegou na vila para protegê-la, ele poderia ter enfrentado o dragão no mesmo dia e então seguido sua aventura, mas Stark não fez isso. Ele ficou com tanto medo que preferiu permanecer no vilarejo até o dragão atacar de novo. Quando o Frieren aparece para recrutar o Stark, ele é finalmente empurrado para fora da sua zona de conforto e então derrota o dragão em menos de 30 segundos. Ele derrotou sozinho a criatura. Stark não ficou 1 ano e nem 1 ano e meio, ele ficou 3 anos esperando o dragão atacar novamente. Ele esperou 3 anos por um problema que foi resolvido em 30 segundos. Ele escolheu ser escravo do seu medo em vez de enfrentar a incerteza que poderia desencadear sua liberdade. Dito isso, com que raios a autossabotagem pode nos tornar mais fortes? Stark ficou com medo de enfrentar, mas ele também teve medo de ser forçado a enfrentar, então ele buscou treinar sua força. Ele não ficou forte à toa. Existe um elemento narrativo chamado tropo, que, para quem não sabe, são conceitos que já foram utilizados com frequência para construir um enredo. O tropo que o Stark se encaixa é o de Powerhouse, que consiste em um personagem de poder simplesmente bruto, não só em questão física, mas também em qualquer atributo real naquele universo. Por exemplo, nos Vingadores, acredito que vocês devem imaginar que o Hulk seja o Powerhouse, mas não, esse tropo cabe no Thor, porque embora o Hulk seja o mais forte, ele não tem um nível de inteligência e percepção consideráveis, o que o torna facilmente manipulado por quem se sobressai nesses quesitos. Thor, além de muito forte, possui esses atributos de um nível considerado, o que somados o torna mais poderoso. Uma missão importante do Powerhouse é ser o escudo, aquele que vai na linha de frente, e isso é o que o Stark faz, porque ele é a vanguarda do grupo. E também, no caso do Stark, é ainda mais interessante, como podemos ver no exemplo do Superman, ele se encaixa nesse tropo, e ele usa sua força com a limitação de contenção. Ele tem medo que sua força seja tão devastadora que chegue a prejudicar pessoas inocentes, vítimas do caos de suas lutas. Stark, por outro lado, faz um exato oposto. Ele acredita que ele é tão fraco, mas tão fraco que se ele tiver que lutar, terá que ser com tudo o que tem, pois na cabeça dele, ele não é tão forte assim. Ou seja, talvez se Stark fosse mais confiante, ele não teria derrotado o dragão tão rápido. O seu cérebro o alertou das incertezas, e daí ele combinou com suas memórias mais dolorosas e formou um medo tão grande que o fez entrar em um estado de luta ou fuga em níveis extremos. Ou Stark luta com tudo o que tem, ou ele fica em silêncio até que uma força externa o obrigue. E quando essa força surge, é quando a sua autossabotagem o torna mais forte. Muito obrigado por assistir o meu vídeo até aqui. Se você acredita que esse conteúdo é relevante, considere se tornar um membro no canal. Agradeço pela sua doação mais valiosa, que é o seu tempo. E nos vemos em um próximo vídeo. Passing by, did I really sleep or did I do a lot of thinking before I go to sleep? I don't sleep much, but I sure do dream. Sorrow ways, it's escape from me. Past midnight, how this night will be. Thought of you, I got some sleepless hours. Future view, I got some sleepless hours. Anxiety grew, I got some sleepless hours. Those lies were true, I got some sleepless hours.